Olá, pessoal, tudo bom? Vou falar hoje de um tema muito importante para quem trabalha ou pretende trabalhar com usinas de geração de energia fotovoltaica e também atua aqui na área de prevenção e combate a incêndio. Vou trazer as exigências do Corpo de Bombeiro para a regularização dessas instalações. Bem, com o crescimento das energias renováveis no Brasil, é fundamental entender como garantir a segurança dessas estruturas tanto para proteger o investimento quanto para cumprir com as normas e regulamentações vigentes. Vou explicar os principais requisitos que o Corpo de Bombeiro estabelece nesse parecer técnico número 003/800 de 2024. Vamos ver o que é exigido de acordo com o posicionamento dos painéis e a sua quantidade. Então, se você quer ficar por dentro de tudo o que precisa saber para estar em conformidade e evitar problemas futuros junto ao Corpo de Bombeiro, continue assistindo esse vídeo. Não se esqueça de dar um like, curtir, compartilhar, enfim, continuar me ajudando a te ajudar. Pessoal, seguinte, as usinas fotovoltaicas são classificadas no grupo K, energia, e a subclassificação ali K1, tá? Então, central de transmissão e distribuição de energia, que lá no nosso decreto tá o K e as usinas fotovoltaicas também vai ser aqui classificada como K1. E é necessário apresentar projeto técnico, ou seja, você tem uma usina que gera energia, você precisa fazer projeto técnico, independente da área construída, tá? Deve ser detalhado em planta a área total dos módulos fotovoltaicos, compreendendo o terreno como um todo em metros quadrados. E aí, o bombeiro, ele passa 3 alternativas para a gente ficar ali dentro das medidas de segurança e eu vou mostrar para vocês cada uma delas. A alternativa 1 é a seguinte: é a distribuição dos módulos fotovoltaicos em lotes com dimensão máxima de 50 metros por 50 metros, sendo que tanto a separação entre lotes, bem como a separação dos lotes com a divisa de propriedade, deve ser realizada através de arruamento, aceiros ou concreto permeável com largura mínima entre os lotes de 6 metros e largura mínima entre os lotes e a divisa da propriedade também de 6 metros. E aí ele pede para prever, no mínimo, extintores de incêndio, sendo um de pó BC, 20 BC, e um de CO2, 5 BC, para cada lote de 50 por 50. Ah, onde esses extintores precisam estar posicionados? Pode estar em uma única central, ali, todos os extintores, contanto que tenha uma quantidade, que cada lote tenha um CO2 e um pó BC. A segunda alternativa é quando a gente tem o conjunto dos painéis posicionados em série, certo? Então, para as instalações cujas distâncias de afastamento entre os conjuntos de painéis posicionados em série, que atenderem o afastamento mínimo de 4 metros entre cada série, né? Porque tem que ter uma distância ali em virtude do sombreamento. Então, a exigência de formação de lote será dispensada. Então, se a instalação estiver posicionada em série e afastada de 4 e 4 metros, né, 4 metros entre cada conjunto de painéis, não há necessidade de posicionar os painéis em lote, tá? E a gente já vai ver como vai ser feito o cálculo dos extintores desses locais. A alternativa 3, pessoal, diz o seguinte: para as instalações cujo layout adotado proporcione inviabilidade técnica para a aplicação da alternativa 1 e alternativa 2, ou seja, locais onde essa usina já está montada, né, vocês não vão reestruturar ali, remontar, colocar de outra forma, o que já está montado. Então, quando chegar no lugar e já está a usina lá, não dá para separar de 6 metros, não dá para ser em série, com a distância entre eles de 4 metros, você vai usar o que está aqui nessa alternativa. Poderá ser prevista a instalação de uma tubulação seca que proporcione a cobertura para as áreas inacessíveis.
Para obter a dispensa de lotes, deve ser considerada a posição das barras de comando duplo, utilizadas para garantir a movimentação dos painéis de forma perpendicular à incidência solar, que são instalados entre o conjunto de painéis em série. Essa orientação deve ser pautada pela garantia de acesso aos pontos mais remotos da instalação. Então, tem aqui essa tubulação seca, né, mostrada na foto. Beleza! Outras medidas que precisam ser consideradas são os seguintes. Bem, prever o portão de acesso para a viatura de emergência com as seguintes medidas, né, de acordo com a Instrução Técnica número 6 de 2019. Esse item aqui, 5.1.1.4, diz que esse portão da fazenda, no caso da usina, da entrada da usina, tem que ter largura mínima de 4 metros e altura mínima de 4,5 metros. Às vezes tem um pórtico, né, às vezes tem um portão e tem um pórtico, esse pórtico não pode ser menor do que 4,5 metros. Por quê? Porque se tiver que entrar um caminhão do bombeiro, ele precisa dessas dimensões mínimas para passar. Bem, quando o arranjo fotovoltaico não estiver dividido em lotes de 50 por 50, o dimensionamento da quantidade de extintores deve considerar um extintor para cada 50 metros lineares, até o limite de 10 unidades extintoras. Esses equipamentos poderão estar acondicionados todos em um único ponto, que garanta proteção e segurança em local sinalizado de fácil acesso e próximo à entrada da propriedade. Outras medidas que precisam ser consideradas são prever extintores específicos para a sala de operação e manutenção, transformadores ou skid, tá? Então, até agora a gente falou dos extintores necessários para os painéis, mas há necessidade de também prever aqui os extintores para essas outras áreas. Outros cuidados, pessoal. Outros cuidados consistem em realizar manutenção e limpeza do terreno, de modo que a vegetação se mantenha rasteira, sem arbustos, sem árvores, para evitar possíveis focos de incêndio em cobertura vegetal, como está aqui na foto, né? Tem um foco de incêndio ali, ó, na cobertura vegetal e passou para o painel. Outros cuidados são que as subestações de transformadores e demais componentes elétricos devem obedecer aos parâmetros da IT 37 e da IT 41 e serem convenientemente detalhados em planta nos termos dos itens 6.2.4.7, letra A da Instrução Técnica número 1, né? Então tem que cumprir todas as exigências das subestações e os transformadores, os componentes elétricos, também das usinas fotovoltaicas. Então tem que ser previsto em projeto a localização dos inversores, dos transformadores, ou skid, que é o conjunto de inversores, transformadores e painéis de tensão. Então, por exemplo, o inversor tem que ter ponto de desligamento na parte inferior, o transformador tem que ter bacia de contenção, tá? Tem que cumprir todos os itens da norma. Outros cuidados, pessoal. Prever em projeto a rede de distribuição de cabos a partir dos painéis, box, inversores e transformadores até a cabine primária. O cabeamento deve estar isolado ou enterrado para evitar incidentes. Detalhar os pontos de desligamento parcial do box e inversores. Detalhar os pontos de desligamento geral na cabine primária ou subestação. E atentar para o uso da base de isolamento e luvas ou luvas adequadas. Bem, o monitoramento. Para as instalações que adotarem monitoramento à distância, tem que indicar os pontos de cobertura e o SPDA tem que indicar em projeto os pontos da instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Beleza? Esses são os itens pedidos nessa CCB, né? As medidas aqui elencadas, elas são exigências mínimas necessárias a serem observadas em projeto. Cabendo ao responsável também a elaboração do plano de gerenciamento de risco de acordo com a Instrução Técnica número 16. E essa CCB pode ser baixada direto no site do Corpo de Bombeiro, na parte de legislação. Está ali o parecer técnico. Tá certo? Então, minha intenção era trazer para vocês conhecimento de que agora já tem de onde partir quando você pegar uma usina de geração fotovoltaica
para fazer o seu projeto, quais são os cuidados que você precisa ter para atender às exigências do Corpo de Bombeiro aqui do estado de São Paulo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.